Agora são 2h42, é o nosso Tarde.com e o nosso convidado já está aqui, o doutor Renato Assis, ele que é advogado, professor, escritor, debatedor e conferencista. Uma de suas áreas de atuação é o direito médico e a bioética, e hoje ele vai falar com a gente sobre a questão dos planos de saúde em relação à pandemia. Doutor Renato Assis, boa tarde, prazer tê-lo aqui na Itatiaia. Boa tarde, querido, boa tarde a todos os ouvintes, é um grande prazer estar aqui para falar desse assunto. Boa tarde, doutor. E você que está aí nos ouvindo, você tem plano de saúde? Teve algum problema nesse momento de pandemia para conseguir atendimento ou cobertura de exames e procedimentos? Conta pra gente, pode mandar pelo WhatsApp, que é o 999-9670-74. Envia sua pergunta pra gente, certo, Laurinho? Tá certo. Agora, doutor Renato, o que os planos de saúde devem cobrir em época de Covid-19, doutor? Na verdade, eles devem cobrir tudo que cobriam antes. Não houve alteração nenhuma nas obrigações dos planos de saúde, né? Em relação diretamente ao Covid, nós não temos medicamentos próprios para o Covid, então a cobertura para quem está internado, que os planos têm que cobrir, os medicamentos são todos os possíveis também. Fala-se muito aí nos medicamentos off-label, que são os que são utilizados fora da receita, fora da prescrição comum. Então, a cobertura é total, tá? Varia de contrato para contrato, são mais de 780 planos de saúde que nós temos no Brasil, cada um tem especificações diferentes. Então, tem gente que tem, por exemplo, direito à enfermaria, outros apartamentos, mas a cobertura é total. Todos os benefícios aí que os planos ofertavam antes, tem que continuar ofertando na época da Covid. Certo, agora... Só para complementar, Cássio, com relação aos planos, só para não ficar perdida a pergunta, e os planos de saúde, eles estão se comportando corretamente, estão recorrendo de algumas decisões? Como está o comportamento dos planos de saúde, doutor? A minha visão é de que eles estão coroando uma má atuação egoísta e bem complicada aí para com os usuários dos planos. Só para que se tenha uma ideia, na minha visão, quem mais deveria aí cortar os pulsos um pouco, diminuir um pouco a lucratividade para ajudar nesse momento são os planos de saúde. Eles tiveram, no ano de 2018, um faturamento, eles circularam aí mais de 190 bilhões de reais. Para que se tenha uma dimensão do que isso representa, o SUS, que atende aí a 75% da população brasileira, né? Os planos aí de saúde suplementar representam 25%, cerca de 50 milhões só. 50 milhões de pacientes, movimentaram 190. O SUS movimentou 100 milhões. A estimativa de lucro nesse período, falei 2019, 2018, a estimativa de lucro é de 30 bilhões. Então, os planos têm caixa para isso. Essa despesa extraordinária em época de Covid, ela volta para os usuários ano que vem, né, na reprecificação. Então, não vejo motivo para essa atuação. Nós tivemos uma decisão recente dos planos que mostram esse descompromisso com a sociedade, que foi sobre a liberação. A ANS ofereceu liberação de 15 bilhões de reservas técnicas para que sejam utilizadas no Covid, né, na crise do Covid, e dos 780 planos, só 9 que optaram por conta da contrapartida que a ANS pediu, que era de dar atendimento aos inadimplentes mediante renegociação de dívida, manter os pagamentos dos profissionais em dia, né? E de 780 planos, só 9 que assinaram esse termo. Então, eu fico muito triste aí com a atuação dos planos de saúde, eu acho bastante inadequado, muito aquém do esperado. Aproveitando aí que o senhor estava falando da questão dos inadimplentes, doutor, nesse momento, quem está inadimplente devido à pandemia, quem deixou de pagar talvez a parcela do mês passado ou a mensalidade desse mês, essa pessoa tem atendimento garantido ou não? Tem alguma determinação? Legalmente, existe um prazo de 60 dias para cancelamento do plano. Essa era exatamente a ideia da ANS quando ofereceu essa liberação da reserva de 15 bilhões. Ter essa contrapartida, uma boa vontade da parte dos planos, né, para renegociar com esses usuários. Mas, na verdade, não ocorreu, só esses 9 dos 780 planos, né, uma parcela irrisória. Então, o que nós temos hoje, a aplicação do critério legal, que em 60 dias os planos podem fazer o cancelamento. E os planos, eles podem reajustar os valores mediante ao coronavírus, doutor? Só ano que vem. Na verdade, esse reajuste, a ANS participa desse reajuste, mediante apresentação de planilha de custos, mas sempre do ano anterior. Então, o reajuste por conta do Covid, ele vem só ano que vem. Esse ano não tem reajuste considerando pandemia. Tá certo. Agora, doutor, é realmente um momento complicado para todo mundo. O senhor falou uma coisa muito importante. Esse lucro
realmente muito alto dos planos de saúde em todo o país. E nesse momento em que todo mundo está fazendo sacrifício, tem gente fazendo um sacrifício demais da conta. Você tem uma ideia? Essa ajuda dos R$600 do governo não saiu ainda para milhões de pessoas. Esses acordos que foram feitos da suspensão do contrato de trabalho, que o funcionário receberia o seguro-desemprego por 2 meses, mas é muita gente que ainda não recebeu, ou seja, um momento complicado e todo mundo tem que dar a sua parcela. E os planos de saúde, até mesmo em função do alto lucro que tiveram, tem que dar uma força nesse momento, não é, doutor? Com certeza, como eu disse, de todas as pessoas físicas e jurídicas envolvidas aí na nossa rede de saúde, eu acho que quem ganha mais dinheiro são os planos e é quem deveria mais oferecer condições aí para a sociedade, mas não é o que vem acontecendo. Até boas medidas, por exemplo, a orientação de que se libera do cancelamento de cirurgias e tratamentos não urgentes, né, para liberação de vagas de UTI, cirurgias eletivas, etc. Até isso houve um certo mau uso por parte dos planos, né, com cancelamento de cirurgias e tratamentos aí que, embora não tenha aquele caráter de urgência, trazem sofrimento e podem aí impactar na expectativa de vida futura, pacientes que fazem tratamento de câncer, por exemplo. Então, esse cancelamento ele foi exagerado, né? Eu vi uma má fé dos planos e o que nós temos hoje são pessoas sofrendo em casa, esperando por cirurgias e tratamentos e leitos vazios nos hospitais, né? Um total contrassenso. Doutor, acabou de chegar uma pergunta aqui, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando e pode contribuir muito. Ouvinte dizendo que tinha uma consulta marcada para hoje, o boleto dela está vencido há 8 dias, é da Promed, e ela não conseguiu autorização para essa consulta. O que ela pode fazer com relação a isso? Na minha visão, é totalmente irregular, né? Ela pode reclamar aí, primeiro no SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor da própria operadora, né? Segundo ponto aí, a ANS, ela tem um atendimento para isso. Um terceiro aí, bem eficiente, é o PROCON, né? Eu não sei qual cidade, se ela está em Belo Horizonte, tem os PROCONs municipais e os estaduais. Tem uma plataforma bem eficiente, que é a da Senacom, a plataforma consumidor.gov, que é ligada ao governo federal, Secretaria de Defesa do Consumidor. E por último, né, se nada disso der certo, ou se ela não tiver tempo hábil de esperar esses atendimentos, procurar a Defensoria Pública com um advogado e tentar até na justiça isso, porque está irregular. Eles podem cancelar os planos só no prazo de aí, no mínimo 60 dias. Tá certo. Deixa eu mandar um abração pro... Agora, faltando 6 minutos para as 3, a gente continua falando com o Dr. Renato Assis, que é advogado, e falando sobre planos de saúde nesse momento de pandemia. A gente já falou muita coisa aqui, esclarecendo muitas dúvidas. Agora, vamos falar de medicamento, doutor. O plano de saúde, ele é obrigado a cobrir medicamentos nesse período de pandemia, esses medicamentos relacionados à Covid, ou ele não tem essa obrigação? Na verdade, os planos têm a obrigação de cobrir medicamentos em caso de internação. Como eu disse, não mudou nada em relação ao panorama anterior aí do Covid. Então, para quem for internado aí, enfermaria, apartamento, todos os medicamentos cabíveis aí para tratamento do Covid devem ser aí ofertados para o usuário do plano, para o consumidor. Só um detalhe que no outro bloco ficou faltando eu falar, perguntaram das diferenças, né? Eu falei que segue tudo igual, mas tem aí um pequeno parêntese que é sobre o exame do Covid, né? Esse exame ele é específico, não existia previsão dele antes, ele foi incluído no rol pela ANS, no rol de exames obrigatórios no dia 13 de março. Então, todos aí têm direito também. Obviamente não é só ligar e pedir, tá todo mundo muito ansioso, né? Mas depende de um pedido médico. Então, a pessoa que tem sintomas procura um médico, pode fazer até uma teleconsulta aí através do plano de saúde, que foi liberado também. E tendo aí a recomendação do médico, ele consegue fazer pelo plano esse exame. Apesar que está muito difícil, né, doutor? Os exames estão cada vez mais escassos no Brasil. Sim, é exatamente por isso que foi colocada essa obrigatoriedade do pedido médico, né? Porque todo mundo, uma tossezinha que tem, a pessoa fica ansiosa. Eu mesmo fiquei bastante ansioso vários dias aí que antecederam a hoje por conta de uma tosse que passou logo depois. Pensei em fazer exame. Se não tem esse, digamos, impedimento de ter uma recomendação médica, os exames estariam ainda mais escassos, né? Existem farmácias que já têm um exame teste rápido também, que fica pronto em 20 minutos. É um investimento um pouco alto, na faixa de R$200 a R$250, mas mais uma opção. E tem que ter contraprova, não tem? Tem que ter uma segundo exame, não é, doutor, para confirmar?
Para que se faça o tratamento é necessário uma contraprova, sim, mas aí já é o próprio plano que providencia. Agora, Entendi. doutor, uma questão. A pessoa precisou do plano, está internada no hospital, precisou do exame, está internada no hospital, que não tem como fazer esse exame, ou de repente ela está em casa e precisa e não tem o plano de saúde, não está fazendo esse exame. Se ela fizer num laboratório particular, o plano de saúde é obrigado a ressarcir esse valor? Sim, existe aí a obrigatoriedade. A questão de não ter planos, a gente entra aí num ambiente jurídico aí, até da reserva do possível, né? Então, existem obrigações do Estado, existem obrigações dos contratantes, né? Uma parte e outra, mas tem a reserva do possível. Então, os planos são obrigados a oferecer o exame, sim, né? Para quem está internado principalmente, mas se não tem no mercado, eles não ofertam. Para quem não encontrar aí, ou até alguma resistência, né? Eu sou um grande crítico dos planos de saúde, eles têm resistido. Eu mesmo tentei, através do plano que eu sou usuário, tive alguma dificuldade há cerca de 30 dias. A orientação é justamente essa: procure a rede particular. O exame tem saída na faixa de R$300 a R$350, é bem caro nos laboratórios, mas mediante recibos, notas fiscais, né? Cada plano tem um procedimento para reembolso, então já é uma sugestão aí para que se veja o regulamento, né? O contrato do seu plano, veja quais são os critérios aí, qual o procedimento para o pedido de reembolso, porque de fato existe obrigatoriedade, sim, do plano reembolsar. Com relação à carência dos planos, doutor, essa carência ela pode ser extinta por causa do coronavírus ou nada muda? Não muda nada. Na verdade, essa carência vai em até 180 dias para alguns procedimentos. Só que nós temos aí um paliativo a isso, que em caso de urgência se desconsidera carência. Não tem carência para procedimentos de urgência. Então, qualquer paciente aí que esteja em período de carência, que tenha urgência, o plano é obrigado a atender. Um ouvinte até perguntou um negócio aqui, doutor, que vai fazer, que no ano que vem os planos vão ser reajustados justamente quando ela vai fazer 60 anos. E aí ela quer saber se esse valor pode ficar muito acima do que ela paga atualmente. A Priscila de Sete Lagoas. Bom, pode, né? Falando de possibilidade, sim, pode ficar bem mais caro, principalmente aí pela mudança de faixa, né, de idade. Então é bom acompanhar bem de perto isso, ter pessoas que entendam do assunto, acompanhando de perto para evitar algum abuso, que eu acho aí bem possível que aconteça, dependendo do plano. Então, daqui a pouco te pedir, doutor, para ficar mais um pouco aqui com a gente. Claro. Depois do noticiário a gente volta batendo mais um papo. Tem algumas perguntas ainda para serem respondidas aqui dos nossos ouvintes. Se você tem alguma dúvida com relação a plano de saúde, pode mandar para a gente pelo 999967074. A gente está conversando com o doutor Renato Assis, que é advogado. E lembrando que a gente está na live também. Então, pode acompanhar acessando o nosso canal no YouTube. Procura lá Rádio Itatiaia ao vivo ou no Facebook, só procurar Rádio Itatiaia ao vivo também, você consegue acompanhar o nosso tarde.com por aqui. Daqui a pouco a gente volta, né, Lauri? Aqui, tem zap da galera mandando perguntas pro doutor Renato Assis. Vamos lá. Doriano, eu estou falando de Sete Lagoas, então eu estou com um problema certo com o plano de saúde do Good Life. Minha menina não precisou de ir no médico ontem, marcar uma consulta ao oftalmologista. Quando chegou lá, quando ligou para lá, ele falou que não tá atendendo mais pelo plano. Se quiser, tem que pagar R$80 a consulta. Então eu queria que vocês olhassem para a gente com carinho que pode ser feito. Na verdade, no caso desse, o que eu entendi é que o médico foi descredenciado do plano, né? Se descredenciou. O ideal é que se procure a Good Life para verificar outro médico credenciado para que se faça atendimento pelo plano. Ou, né, se a opção for por continuar com esse médico, o pagamento da consulta. Certo, tem várias perguntas aqui, mas eu vou fazer aqui um fechamento aqui. Eu sempre faço um bate-bola para a gente tentar responder ao máximo aqui os ouvintes. O Samuel está perguntando a mesma coisa do Luiz Antônio aqui de Santa Luzia. O Samuel quer saber sobre os planos de saúde. Não, eu me confundi aqui, perdão, doutor, não é o do Samuel. Tem um outro ouvinte aqui que falou que quer saber se o plano pode aumentar nesse período. O dele aumentou e informaram que foi por causa da ANS. E o Luiz Antônio perguntou a mesma coisa, o plano dele aumentou, ele ligou para a operadora hoje e eles falaram que esse aumento está correto. Sim, na verdade o aumento ele ocorre todos os anos, de fato esse aumento ele é validado pela ANS, só que com base na planilha de custos do ano anterior. O que eu disse aqui anteriormente é que o aumento por conta da pandemia, ele só vem ano que vem, né? Provavelmente é um aumento mais agressivo, mas ele vem só ano que vem.
Muito possivelmente esses aumentos aí que estão sendo relatados são com base, né, nas planilhas do ano passado, que de fato são validadas pela ANS. Então, muito provavelmente está tudo legal. Certo. O Samuel, ele quer saber sobre se os planos de saúde devem cobrir vacinas detectadas em exames feitos por médicos do plano de saúde. Eu não entendi muito bem o que ele... Deve ser vacinas receitadas por médicos do plano de saúde, né? Eu não compreendi muito bem também não, mas as vacinas, elas não estão incluídas, né, no plano. Planos. Na verdade, como eu disse, medicamento, etc., são pagos quando há internação. Eu não vejo aí as vacinas incluídas nesse rol. Certo. Queria muito agradecer ao doutor Renato Assis, que veio aqui bater esse papo com a gente. Vamos marcar mais vezes para tirar as dúvidas aqui do nosso ouvinte. Agora, quem está acompanhando, doutor, quiser tirar mais dúvida, tem alguma forma de contato direto com você? Tem sim. Quem tiver algum problema aí dessa ordem, né, na área da saúde, principalmente relativo a planos de saúde, é só fazer contato. Meu escritório dá todo esse atendimento, tá? O telefone é 31-3324-2474. Nós temos uma equipe lá toda especializada para atender esse tema. Então vamos repetir o telefone? É 31-3324-2474. Valeu. Muito obrigada, doutor. Valeu. Até uma próxima oportunidade.